A manhã de 7 de agosto de 1998 começou com a mesma rotina de sempre. Em Nairobi, funcionários cruzavam os portões da embaixada americana enquanto o sol africano já desenhava sombras nítidas no asfalto. Alguns carregavam pastas de couro, outros seguravam xícaras de café compradas nos quiosques da rua. Visitantes aguardavam do lado de fora, preenchendo formulários, verificando documentos. Ninguém percebia que aqueles seriam os últimos minutos de normalidade. Do outro lado do continente, em Dar es Salaam, a mesma cena se repetia. Guardas de segurança cumprimentavam conhecidos, secretárias organizavam agendas, diplomatas revisavam correspondências. Duas cidades, duas embaixadas, uma rotina idêntica. Às 10h30, o mundo desabou. Duas explosões quase simultâneas rasgaram o tecido daquela manhã. O impacto em Nairobi foi devastador. O prédio da embaixada tremeu. Janelas se estilhaçaram em fragmentos que voaram como lâminas. Paredes de concreto ruíram sobre corpos que não tiveram tempo de correr. O estrondo alcançou quarteirões inteiros. Edifícios vizinhos desmoronaram. Pessoas que passavam pela rua foram atingidas por destroços, vidro, metal retorcido. Em Dar es Salaam, a destruição foi menor, mas a mensagem era igualmente brutal. Fumaça negra subia ao céu enquanto sirenes começavam a ecoar pela cidade. Nos dois locais, a morte chegou sem aviso. Nas horas seguintes, o caos se transformou em imagens. Televisões ao redor do mundo transmitiram cenas de corpos sendo retirados dos escombros, de feridos cobertos de poeira, de rostos marcados por lágrimas e sangue. O número de mortos crescia a cada atualização. 224. A maioria, cidadãos africanos. Milhares de feridos. Dentro das salas de operações do FBI, em Washington, o impacto foi imediato. Aquilo não era um ataque isolado. Era coordenado, planejado, executado com precisão cirúrgica. Alguém havia desenhado cada detalhe. Alguém conhecia as rotinas, os horários, as vulnerabilidades. Menos de 48 horas depois, centenas de agentes federais já estavam em solo africano. Eles vasculhavam toneladas de concreto quebrado, recolhiam fragmentos de metal, fotografavam ângulos impossíveis, mapeavam trajetórias de explosão. Cada peça era catalogada, cada vestígio analisado. Enquanto isso, em algum lugar do mundo, Abdullah Ahmed Abdullah observava as notícias. Ele não era um nome conhecido, não aparecia em discursos, não dava entrevistas, mas sua assinatura estava gravada naqueles destroços. Ele era egípcio, veterano da Jihad afegã, membro do círculo interno da Al-Qaeda. Seu papel nunca foi público. Ele supervisionava, coordenava, estruturava. Enquanto outros falavam, ele construía a arquitetura por trás das palavras. Naquele 7 de agosto, Abdullah sabia que havia cruzado uma linha. Os Estados Unidos não esqueceriam. A caçada estava apenas começando e ele estava preparado para desaparecer. Novembro de 1998. Menos de 4 meses após os atentados, um grande júri federal nos Estados Unidos formalizou acusações contra 22 integrantes da Al-Qaeda. O nome de Osama Bin Laden encabeçava a lista. Logo abaixo, entre outros, estava Abdullah Ahmed Abdullah. Para o público, Bin Laden era o rosto do terror. Para os investigadores, Abdullah era algo diferente. Ele era a engrenagem, o homem que transformava ideologia em operação. Documentos apreendidos, testemunhos de desertores e análises de inteligência convergiam para o mesmo perfil. Abdullah não apenas participava, ele planejava. Nos meses seguintes aos atentados, os Estados Unidos tentaram atingi-lo. Em agosto de 1998, mísseis de cruzeiro foram lançados contra campos de treinamento no Afeganistão e uma fábrica farmacêutica no Sudão. Dezenas morreram. Abdullah não estava entre eles. Ele havia desaparecido. Enquanto o mundo seguia em frente, Abdullah se tornava uma sombra. Seu nome circulava em relatórios confidenciais.
mas sua localização permanecia desconhecida. Nos escritórios do FBI, uma equipe dedicada mantinha seu dossiê aberto. A recompensa por informações sobre ele chegava a milhões de dólares. Nada acontecia. Então veio 11 de setembro de 2001, quando as torres caíram em Manhattan. A caçada aos líderes da Al-Qaeda ganhou uma dimensão sem precedentes. Invasões militares, operações secretas, tecnologia de vigilância em escala global. A estrutura da organização foi sendo desmontada, peça por peça. Líderes foram capturados no Paquistão, mortos em ataques de drones no Iêmen, eliminados em operações terrestres no Afeganistão. Abdullah continuava fora de alcance. E então surgiu uma pista inesperada. Após a invasão do Afeganistão, informações de inteligência começaram a apontar para algo improvável. Alguns líderes da Al-Qaeda haviam cruzado a fronteira com o Irã. Relatórios indicavam que o Irã havia mantido alguns desses fugitivos sob custódia controlada, não como aliados, mas como ativos estratégicos. Entre os nomes mencionados estava Abdullah Ahmed Abdullah. Durante anos, sua situação permaneceu obscura. A partir da década de 2010, analistas começaram a acreditar que Abdullah já não estava confinado. Ele teria adotado uma identidade falsa e viveria discretamente em Teherã, longe dos holofotes, mas ainda ativo dentro da estrutura da Al-Qaeda. Dentro do FBI, a frustração era evidente. 20 anos, 2 décadas desde Nairobi e Dar es Salaam. E o homem que havia desenhado aqueles ataques continuava respirando, protegido por um governo que negava sua presença. Mas a paciência americana tinha limites. E o tempo, mesmo quando parece infinito, eventualmente se esgota. Os anos passaram devagar para quem esperava justiça. Em Nairobi, famílias ainda carregavam o peso das ausências. Mães que perderam filhos, crianças que cresceram sem pais, sobreviventes marcados por cicatrizes visíveis e invisíveis. Para eles, Abdullah Ahmed Abdullah não era um nome em um dossiê. Era o arquiteto de uma dor que nunca cicatrizou completamente. Nos Estados Unidos, a caçada tornou-se rotina burocrática. Reuniões anuais de revisão, atualizações em bancos de dados, ajustes na recompensa oferecida. O nome de Abdullah permanecia na lista dos mais procurados, mas a urgência havia diminuído. Outros alvos ocupavam o topo das prioridades. Mas dentro de algumas salas específicas da comunidade de inteligência, Abdullah nunca saiu do foco. Analistas sabiam que ele não era apenas um fugitivo, ele era um mentor. Documentos internos da Al-Qaeda, interceptados ao longo dos anos, sugeriam que ele continuava desempenhando papel estratégico dentro da organização. Em 2011, quando Osama Bin Laden foi morto no Paquistão, o mundo celebrou o fim de uma era. Dentro da Al-Qaeda, porém, a estrutura se reorganizou. Entre os cotados para posições de comando estava Abdullah. Ele tinha experiência, legitimidade histórica e, acima de tudo, havia sobrevivido. Para os investigadores, isso era inaceitável. A memória de 1998 exigia algo mais, não vingança, mas encerramento. Enquanto isso, em Teherã, Abdullah vivia uma rotina quase invisível. Segundo relatos posteriores, ele circulava sob nome falso, evitava exposição, mantinha contatos restritos. O Irã continuava negando publicamente que líderes da Al-Qaeda estivessem em seu território, mas internamente a situação era mais complexa. Para os familiares das vítimas, a passagem do tempo era cruel. Muitos já haviam desistido de ver qualquer forma de justiça. Outros mantinham a esperança viva, mas sabiam que o sistema jurídico tradicional nunca alcançaria Abdullah. Ele estava além das fronteiras, além das leis, além do alcance. Mas nem tudo que opera além das leis é incontrolável. Em algum ponto entre 2015 e 2020, informações sobre Abdullah começaram a circular com mais precisão entre agências de inteligência. Sua localização foi sendo mapeada, seus movimentos registrados, sua rotina estudada.
Ninguém falava abertamente sobre o que isso significava. Mas quem conhecia a lógica do contra-terrorismo moderno sabia: quando a vigilância se torna tão precisa, algo está sendo preparado. Abdullah ainda não percebia, mas o cerco invisível ao seu redor estava se fechando. Não com tanques ou tropas, mas com paciência, tecnologia e decisões tomadas em salas sem janelas. A espera estava chegando ao fim. 22 anos de espera. 7 de agosto de 2020. 22 anos exatos desde os atentados às embaixadas. A data carregava peso simbólico, mas poucos no mundo prestavam atenção. Para a maioria, aquele era apenas mais um dia de verão no hemisfério norte, marcado pela pandemia global que ainda paralisava cidades inteiras. Em Teherã, o calor era intenso. Abdullah Ahmed Abdullah seguia sua rotina discreta. Segundo relatos posteriores, ele vivia em um bairro residencial, longe das áreas turísticas, camuflado entre famílias iranianas comuns. Sua identidade falsa era mantida com rigor. Ele evitava padrões, mudava horários, mantinha círculos sociais mínimos, mas nem a descrição mais absoluta anula completamente a previsibilidade humana. Todos têm rotinas, e rotinas podem ser mapeadas. Naquele dia, enquanto Abdullah circulava pelas ruas de Teherã, algo mudou. Não houve sirenes, não houve confronto, não houve drama visível. Apenas um movimento rápido, calculado, executado por pessoas treinadas para deixar o mínimo de rastros possível. Abdullah Ahmed. Abdullah morreu naquela tarde. Junto com ele, sua filha, identificada posteriormente como viúva de Hamza Bin Laden, filho de Osama. 2 tiros. Execução precisa, sem testemunhas confiáveis, sem reivindicação imediata. O governo iraniano não emitiu comunicado. A polícia local registrou o incidente como crime comum. Nenhuma menção a terrorismo, a Al-Qaeda ou a operações estrangeiras. Durante meses, a informação permaneceu enterrada. Nenhum jornal noticiou. Nenhum governo confirmou. O mundo seguia sem saber que um dos homens mais procurados da história do contra-terrorismo havia deixado de existir. Até que em novembro de 2020, o New York Times publicou uma investigação detalhada. Segundo fontes de inteligência dos Estados Unidos, Abdullah havia sido morto em uma operação atribuída a agentes israelenses, possivelmente com conhecimento ou apoio americano. A reportagem causou impacto imediato. O Irã negou veementemente. Israel manteve silêncio absoluto. Os Estados Unidos não comentaram oficialmente. A Al-Qaeda também não emitiu declaração. Para os investigadores que haviam passado décadas acompanhando o caso, a confirmação trouxe sentimentos contraditórios. Havia alívio, mas também estranheza. Abdullah não foi capturado, não foi julgado, não houve tribunal, não houve veredito público. Apenas uma eliminação silenciosa em uma rua distante. Nos escritórios do FBI, seu dossiê foi atualizado pela última vez. Status: Deceased. A ficha que havia permanecido aberta desde 1998 foi finalmente arquivada. Para as famílias das vítimas em Nairobi e Dar es Salaam, a notícia chegou meses depois, fragmentada, incompleta. Muitos nem souberam. Outros receberam a informação através de matérias jornalísticas sem qualquer comunicação oficial. Não houve cerimônia. Não houve reconhecimento formal. A justiça, se é que se podia chamar assim, havia sido executada fora dos tribunais. Era um encerramento, mas não o tipo de encerramento que sistemas jurídicos prometem. Era o encerramento das sombras. O tipo que acontece quando todas as outras vias foram esgotadas. E para muitos, isso era suficiente. Não perfeito, mas suficiente. Nos meses seguintes à revelação pública, analistas de contra-terrorismo ao redor do mundo começaram a processar o significado daquele desfecho. Abdullah Ahmed Abdullah, um dos arquitetos de Nairobi e Dar es Salaam, havia vivido livremente durante mais de 2 décadas.
não em cavernas remotas, mas em uma capital de um país com governo estabelecido. O caso expunha fraturas profundas no sistema internacional. O Irã havia mantido líderes da Al-Qaeda em seu território enquanto negava publicamente qualquer relação com a organização. Os Estados Unidos haviam rastreado Abdullah durante anos, mas não conseguiram alcançá-lo por vias diplomáticas ou judiciais. E Israel, segundo as evidências disponíveis, havia assumido o papel de executor. Para acadêmicos especializados em direito internacional, o episódio levantava questões incômodas. Havia sido um assassinato extrajudicial? Uma operação de guerra? Um ato de justiça paralela? As respostas dependiam de quem respondia. Para sobreviventes dos atentados, as perguntas eram mais simples e mais dolorosas. Por que demorou tanto? Por que ele nunca foi julgado? Por que as vítimas nunca tiveram voz em um tribunal? Alguns encontraram consolo na morte de Abdullah. Para eles, o importante era que ele não respirava mais, que não poderia planejar novos ataques, que sua existência havia sido encerrada. Outros sentiam vazio, queriam vê-lo responder, ouvir sua voz, confrontá-lo com os rostos daqueles que ele destruiu. A morte silenciosa inteira negou isso. Em dezembro de 2020, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, quebrou o silêncio oficial. Em uma entrevista, ele confirmou que Abdullah Ahmed Abdullah havia estado no Irã e sugeriu que Teherã tinha conhecimento de sua presença. A declaração reforçou a credibilidade das reportagens e aumentou a pressão sobre o governo iraniano. Mas não mudou os fatos. Abdullah estava morto. A operação, se houve uma, não seria oficialmente reivindicada. Dentro da comunidade de inteligência, o caso passou a ser estudado como exemplo de paciência estratégica. 22 anos. 2 décadas de vigilância, análise, espera. E então, uma janela se abriu. Um momento, uma decisão. Não foi improvisação. Foi o resultado de anos de trabalho invisível. Coleta de dados, mapeamento de redes, infiltração de círculos internos, tecnologia de rastreamento, coordenação entre agências de diferentes países. Tudo convergindo para um ponto específico no espaço e no tempo. A narrativa iniciada em 7 de agosto de 1998 havia encontrado seu ponto final em 7 de agosto de 2020. A simetria da data não era acidental. Alguém, em algum lugar, havia escolhido aquele dia deliberadamente. Era uma mensagem, não verbal, mas clara. 22 anos depois, a dívida foi cobrada. A partir de 2021, a trajetória de Abdullah Ahmed Abdullah começou a ser analisada com distância histórica. Livros sobre contra-terrorismo mencionavam seu nome em capítulos sobre paciência estratégica e justiça extrajudicial. Documentários exploravam as falhas de inteligência que permitiram sua fuga e os esforços silenciosos que levaram ao seu fim. Para os investigadores mais velhos, aqueles que estavam em Nairobi nas horas seguintes à explosão, o desfecho trazia uma sensação agridoce. Eles haviam passado anos recolhendo evidências, entrevistando testemunhas, conectando pontos. Muitos se aposentaram antes de ver qualquer resolução. Outros morreram esperando, mas o trabalho deles não foi em vão. Cada fragmento de informação coletado em 1998, cada nome registrado, cada conexão mapeada, tudo isso alimentou os bancos de dados que permitiram, décadas depois, identificar Abdullah em Teherã. A investigação não foi rápida, mas foi meticulosa. Em Nairobi, memórias do ataque ainda permeavam a cidade. Monumentos foram erguidos em homenagem às vítimas. Todos os anos, em 7 de agosto, cerimônias discretas reuniam sobreviventes e familiares. Poucos falavam sobre Abdullah. Para muitos, ele era apenas mais um nome entre tantos que nunca enfrentaram consequências visíveis. Mas para alguns, saber que ele havia morrido trouxe uma paz inesperada. Não porque desejassem sua morte,
mas porque sabiam que ele não poderia mais causar dano. Era um tipo de encerramento imperfeito, mas ainda assim encerramento. Analistas que estudaram a estrutura da Al-Qaeda após a morte de Abdullah notaram mudanças sutis. A organização já estava enfraquecida, fragmentada, espalhada por regiões remotas do mundo. A eliminação de Abdullah não desmantelou a rede, mas removeu uma figura com autoridade histórica. Ele era uma ponte entre a geração fundadora e os novos operativos. Sem essa ponte, a organização ficou ainda mais dispersa. Os dilemas expostos pelo caso, no entanto, permaneceram. Quando o sistema jurídico internacional falha, o que substitui a justiça? Operações secretas, execuções silenciosas. E quem decide quando essas ações são legítimas? Não havia respostas fáceis, apenas reconhecimento de que o mundo pós-11 de setembro operava em uma zona cinzenta, onde regras antigas não se aplicavam mais e novas regras ainda estavam sendo escritas. Para as agências de inteligência envolvidas no rastreamento de Abdullah, o caso se tornou modelo de estudo. Não por glorificar o método, mas por demonstrar os limites e possibilidades do contra-terrorismo moderno. Paciência, coordenação internacional, tecnologia e, eventualmente, ação direta. A caçada nunca para, apenas muda de foco. Hoje, mais de 2 décadas após os atentados de 1998, o mundo mudou de formas que seriam impossíveis de prever naquela manhã de agosto. A Al-Qaeda deixou de ser a principal ameaça terrorista global. Novos grupos surgiram, novas estratégias foram desenvolvidas, novas tecnologias transformaram tanto os ataques quanto as respostas. Mas para aqueles que viveram aquele 7 de agosto em Nairobi e Dar es Salaam, o tempo não apaga. As cicatrizes permanecem, físicas, emocionais, sociais. Famílias inteiras foram alteradas. Carreiras foram interrompidas. Futuros foram apagados. Abdullah Ahmed Abdullah foi apenas um homem, mas suas escolhas ecoaram por décadas. Ele não agiu sozinho, mas estava entre aqueles que desenharam a violência e por 22 anos viveu fora do alcance das consequências, até que não viveu mais. A forma como sua vida terminou, silenciosa, distante, sem tribunal, reflete o estado atual do contra-terrorismo. Não há mais ilusões de que todos os responsáveis serão julgados publicamente. Não há promessas de que a justiça seguirá protocolos tradicionais. O que existe é um reconhecimento tácito de que certos indivíduos operam além das fronteiras legais e, eventualmente, são alcançados por métodos que também operam além delas. Isso não é glorificação, é constatação. Para os investigadores que dedicaram anos ao caso de Abdullah, o encerramento foi profissional, não emocional. Eles cumpriram sua função. Identificaram, rastrearam, forneceram informações. O que aconteceu depois estava fora de suas mãos. Para as vítimas, o sentimento foi mais complexo. Alguns sentiram alívio, outros indiferença. Alguns desejavam mais. Queriam vê-lo enfrentar perguntas, ouvir sua voz, entender por que ele havia escolhido aquele caminho. A morte em Teherã negou isso para sempre, mas a história raramente oferece encerramentos perfeitos. Oferece apenas o que é possível dentro das circunstâncias. E neste caso, o possível foi uma eliminação discreta, longe das câmeras, sem declarações oficiais, sem confronto público. A data escolhida, 7 de agosto de 2020, não foi acidental. Foi simbólica. Uma mensagem de que memórias institucionais são longas, que promessas de justiça, mesmo quando demoram, podem ser cumpridas de alguma forma. Hoje, os nomes das vítimas de Nairobi e Dar es Salaam estão gravados em memoriais. Abdullah Ahmed Abdullah é mencionado em relatórios, arquivos, estudos acadêmicos. Sua trajetória é examinada por analistas que tentam entender como indivíduos comuns se transformam em arquitetos de atrocidades. Não há resposta simples.
Apenas padrões, contextos, escolhas acumuladas ao longo de anos. O que permanece no fim é a inevitabilidade. Desde aquela manhã de 1998, quando as explosões rasgaram a rotina de duas cidades africanas, um relógio invisível começou a contar. 22 anos. E então, silêncio. A caçada mais longa da história do contra-terrorismo moderno havia terminado. Não com fanfarra, não com tribunal, mas com a única forma de encerramento que as circunstâncias permitiam. E para aqueles que esperaram, isso teve que ser suficiente.